Já de volta ao Vivo em Cores, é bom demais estar com você, seja sempre bem-vindo. Você está chegando agora? Esse é o programa Vida e Saúde. Hoje recebendo o Dr. Hipólito Carretoni, psicólogo, né? E o tema que estamos abordando hoje é medo, fobias, traumas, né? Não é doença, são transtornos, né, doutor? Isso, Transtornos. isso. Ô, doutor, a gente preparou também uma matéria sobre o medo. Vamos tentar entender um pouquinho mais agora e de uma maneira mais ilustrada, né, sobre o medo. Vamos à matéria. Qual o seu maior medo? É a violência em geral, seja no trânsito, seja na rua, em qualquer lugar. Acho que tem várias coisas que a gente pode ter medo. Por exemplo, da morte seria uma coisa. É de fracassar. Assim, algumas coisas, eu não sei, ainda mais com um amigo, família, assim. De ter muito medo, eu acho. Você tem medo de ter medo? É. De bicho eu tenho de cobra. Só isso. O maior medo? Acho que hoje em dia é violência, né? Principalmente a gente tem criança pequena em casa e tudo mais. E hoje a gente está vendo que a violência está dentro de casa, mas não está nem mais na rua, né? Então acho que é mais isso. Meu maior medo é de não alcançar meu objetivo. Sentir medo é saudável? Eu acho que não. Acho que a gente tem que ser segura de tudo que a gente vive na vida, né? Você acha que o medo, então, ele pode atrapalhar, não chega a ser saudável? Não, eu acho que pode atrapalhar muito. É normal, eu acho que faz parte do ser humano, né? É do humano, da natureza. Acredito que é normal. Quem não tem medo hoje em dia, né? Eu acho que tem que ter, porque o perigo está em todo lugar, então a gente tem que saber lidar com isso. Então um pouco de medo eu acho que tem que ter. Muito bem, quantos temas, assim, numa reportagem, numa matéria, quantos temas foram abordados. Eu lembro aqui que já foi falado sobre morte, fracasso, assalto, violência. Umas pessoas disseram que não é bom ter medo, outras disseram que sim, como sinal de alerta, enfim. Agora, olha que interessante, o doutor vai comentar assim, a questão assim, um falou assim, tenho medo da morte. De repente a gente fala assim, o paraíso é tão lindo, é maravilhoso, estar com Deus, é aquele lugar maravilhoso, enfim. A gente visualiza, a gente imagina o paraíso como um lugar fantástico, bonito, maravilhoso. E tem medo da morte, então é a questão também de superar isso com espiritualidade, né? Ou seja, colocar Deus, colocar Jesus no coração, de rezar, de colocar esse elemento da fé. Porque a fé vai dizer que a gente não precisa ter medo da morte, porque através da morte a gente vai ter acesso a esse paraíso que Jesus tanto descreveu, mostrou, relatou. Então é uma questão de espiritualidade, né? Ô doutor, assim, mas eu gostaria que o senhor comentasse esse vídeo, doutor, né? Eu vejo assim, a questão do medo, né? Até essa questão do medo da morte, eu entendo como medo que as pessoas têm de deixar de ser, né? Então, deixar de ser o quê? Você está aqui para viver a vida, viva ela intensamente, da melhor forma possível. E depois é a vida plena. Isso, né? Plena. E o senhor colocou muito bem a questão da espiritualidade, que ela continua de alguma forma, né? É isso daí, gente. Não tem que ter medo, não. Vamos em frente. Ô, doutor, assim, nesse sentido, abordando algumas temáticas sobre esse vídeo, assim, aquela pessoa que, de repente, tem algum quadro na família, ou o pai morreu do coração, ou tem um histórico, enfim, qualquer dorzinha no peito já se apavora, acha que está tendo um infarto, e daí, doutor? Essas inseguranças, assim, físicas. Essas inseguranças têm muito a ver, às vezes, com o contexto familiar. Se uma família só fala de doença, então essa família, de alguma forma, se comporta como, né? Doença é o assunto do momento. Então, se alguém, claro, deixou de existir por uma questão, né? Por exemplo, de um ataque ao coração, alguma coisa assim, então todo mundo fica com medo. Medo porque, se você estuda um pouquinho, você sabe um pouquinho de genética, você sabe que a probabilidade existe, mas é tudo probabilidade, é tudo uma questão assim que pode ser que sim ou não. Então, vai consultar um cardiologista, vai fazer os exercícios, vai à igreja, vai rezar, pega os amigos e vá se divertir. O que há que se fazer, né? Eu acho que tem que ser pensar por aí, né? Exatamente. Ô, doutor, assim, a gente viu um jovem ali, né, no vigor da sua juventude. Você tem algum medo? Eu tenho medo de fracassar. Não é essa crise que a gente vive, violenta, assim, das oportunidades, das portas que se abrem e que se fecham, ao medo do fracasso, né? Como lidar com isso, doutor? O medo do julgamento público.
né? Então, aí você está, nessa hora, em conflito consigo mesmo. O quanto você acha que você é realmente uma pessoa de valor e é bom, e o quanto você acha que os outros julgam você no sentido de que você é bom ou uma pessoa de valor, ou não. É mais ou menos o centroavante que vai bater um pênalti, né? Então, o estádio está cheio, todo mundo olhando para ele, a probabilidade de acertar... Espera-se que ele faça o gol, né? Isso, a probabilidade dele acertar é 50%. Então, e aí? E aí, psicologicamente, se diz, se ele pensar positivamente que ele vai acertar, a chance dele acertar é muito maior. Se ele se mostrar inseguro para si mesmo, não é para o estádio, a probabilidade dele errar é muito maior. Nossa, que interessante. Doutor, um dos temas que saiu também nessa reportagem foi a questão do medo de assalto, né? Então, tem um relato aqui, a pessoa pediu para não ser identificada. Eu vou chamá-la de Dona Maria, okay, né? De Dona Maria. Há 6 anos sofri um sequestro relâmpago onde fiquei em poder dos bandidos durante 3 horas. O fato ocorreu quando eu ia descer do meu carro. A todo momento eu imaginava que eles iriam me matar, mas graças a Deus estou aqui viva. Porém, desde o ocorrido, minha vida não é mais a mesma. Tenho medo de dirigir, medo de assalto, meu coração dispara quando vejo 2 indivíduos de bonés. Minha vida ficou limitada, dificilmente saio à noite. Na ocasião fiz tratamento no hospital com um psiquiatra, que chegada a hora me transferiu para um posto de saúde onde o psiquiatra me deu alta. Mas o medo de dirigir continua, o medo de asfalto, estou presa em minha própria casa. O que devo fazer agora? Já tomou, disse até um remédio aqui e fez psicoterapia. Obrigada por ajuda, por favor não diga o meu nome, etc. Vamos chamá-la de Dona Maria, viu, doutor? Ela diz, fez psicoterapia. A minha colocação, Dona Maria, por que você não continua fazendo psicoterapia? Por que você não vai em busca de ajuda espiritual, algum outro tipo de ajuda, no sentido de recuperar a sua autoestima? Nós vivemos um momento social onde isso ocorre. Pode ocorrer comigo, pode ocorrer com o padre, pode... E ocorreu com você, infelizmente ocorreu com você, vamos dizer a coisa assim. Mas o quanto isso foi traumático para você e o quanto isso de alguma forma interferiu na sua maneira de viver é que deve ser trabalhado. Eu penso que não é fácil, de fato, as pessoas que passam por situações traumáticas, elas têm muita dificuldade de superar isso. Mas a melhor maneira de lidar com isso é enfrentar. Saia, dirija, tome os cuidados devidos, o medo é um alerta, e não saia à noite mesmo, a não ser acompanhado. Tem que ressignificar, né, doutor? Tem que ressignificar, né, isso, a vida. Ressignificar, reestruturar e... Recomeçar. Isso, recomeçar a vida. Não tenha medo de recomeçar a vida. Nós vivemos numa sociedade onde isso pode ocorrer. O doutor, a Maria do Rosário Cardoso, de Ubá, Minas Gerais, ela falou assim que o namorado dela tem medo de vento, né? O que fazer? Medo de vento, talvez remete a alguma experiência lá atrás, doutor? Vento, é difícil definir medo de vento. É o ruído do vento, é isso? É difícil, né? Porque tem gente que tem medo de vento porque bate na... Ou, de repente, experimentou um furacão, uma ventania que destelhou a casa, e etc. Pode ser um trauma nesse sentido, né? Eu não saberia dizer o que aconteceu aí, né? É que poderia ser melhor explicitado. Medo de vento, que intensidade de vento é esse? De que forma apareceu? Como você mesmo diz, é furacão, é um vento de uma velocidade maior, o que houve? Infelizmente, eu não saberia responder. Ou seja, nesse caso, a orientação do psicólogo iria ordenar o seu interior para superar... Sim, mas primeiro identificar a origem desse medo. Ele talvez não consegue, doutor, mas assim, uma terapia ajudaria? Sim, ou mesmo ela, talvez, né, a companheira dele. Conversar, identificar, né? Porque às vezes pode parecer como medo de vento e na verdade não é isso. Às vezes a pessoa não quer ir num lugar onde venta muito. Entendi. Então ela diz que tem medo do vento e não necessariamente ela não vai dizer que é o lugar. Por isso que vale a pena perguntar, viu? Doutora Lucimara Mariga, de Paulo Bento, Rio Grande do Sul. Obrigado, dona Lucimara. Seu filho de 9 anos sente muito medo de dormir no escuro. Se está dormindo e apaga a luz, ele acorda imediatamente e sente medo de trovões, raios e quer saber o que pode ser e como ajudá-lo. A nossa amiga Lucimara, preocupada com o filhinho dela de 9 anos. Doutor. Eu aconselharia levar esse garoto a um
um psicólogo para fazer uma avaliação, um psicodiagnóstico. Porque isso pode ser um sintoma ou uma causa de um todo que está ocorrendo com esse garoto. Pode ser insegurança pessoal, pode ser um monte de outras coisas que poderiam estar ocorrendo. Às vezes aparece a questão do bullying e ele transforma isso como um medo do escuro, alguma coisa assim. Mais um e-mail chegando aqui, como é bom e importante, né? Isso é o tema do dia a dia, todos nós passamos por experiências, registramos experiências, superamos experiências ou não, né? Então, aquelas não superadas, enfim, a gente tem traumas, medos, fobias, enfim. Acho que temos hoje um psicólogo para nos ajudar a entender, quando a gente, como eu disse, quando a gente começa a entender, a gente começa também, abre as portas do caminho de cura. Minha mãe tem fobia e pânico. Quem escreve aqui é Eliane Borges. Obrigado, Eliane. Deus te abençoe, viu? Como devo agir quando ela começa a suar, os pés e mãos, e o coração acelera? Ela diz estar com medo, e eu pergunto, mãe, medo do quê? Né? Ela diz que não sabe, né? Está pedindo a bênção, Deus abençoe, Eliane Borges, e está dizendo que o programa está ótimo aqui com o doutor, viu, doutor? E aí, como ajudar a Eliane a ajudar a mãezinha dela, doutor? Eu acho que primeiro ela teria que fazer uma avaliação médica. Né? Essa questão de sudorese, isso, aquilo, às vezes as pessoas confundem um quadro psicológico com uma disfunção orgânica. Quando aparecem situações assim, eu prefiro que a pessoa passe por um médico, que faça uma avaliação maior para ver se não tem alguma disfunção. Porque às vezes a pessoa tem medo de ficar doente. Ou então ela está desenvolvendo um quadro e esse quadro aparece como uma disfunção emocional. E ela não consegue identificar o que está ocorrendo. Eu diria assim, leva sua mãe no médico, faça uma avaliação, e o médico pode indicar um psiquiatra, uma psicoterapia. Não saberia dizer. Pode ser também uma outra coisa. Pode ser um problema neurológico. Eu poderia citar várias hipóteses, mas é só um profissional que poderia avaliá-la. Doutora Maria Aparecida Lopes Franco, de Sumaré, São Paulo. Obrigado, dona Maria Aparecida, pela participação. Eu sou uma pessoa que não acredito nas pessoas. Sou uma pessoa que não acredito nos outros. Tenho muita insegurança e gostaria de saber se tem algum tratamento e se tiver, qual seria? Pergunta a nossa amiga Maria Aparecida. Ou seja, ela passou talvez por uma experiência de uma traição, de uma situação assim, de confiou demais e aí se decepcionou, se desiludiu. Como é que é, doutor? Eu acho que quando a pessoa diz assim, eu não acredito nas pessoas, a primeira colocação que eu faria é assim, você acredita em você? Isso. Uhum. Porque às vezes a pessoa também não acredita em si, entende? Porque como é possível ela acreditar em si e não acreditar nas pessoas? Alguma coisa aí não está funcionando direito. É possível que ela tenha passado por essas questões de traição ou situações negativistas, etc. e tal, mas isso ela está generalizando para todas as pessoas como sendo. E não pode, né? E ela pode estar no meio também, como uma hipótese. Exato, né? Então não pode, viu, querida? Assim como a senhora acha que não acredita nas pessoas, de repente as pessoas vendo isso, ouvindo isso, os seus comentários também podem não acreditar mais na senhora. Então, procure reinterpretar as fichinhas aí interiormente, volte a confiar. Algumas pessoas realmente não merecem crédito, assim, mas a senhora tem critério para saber. Agora, não generalize, porque a senhora que vai perder, né? Vai se isolar cada vez mais, vai achar defeito nas pessoas, então vai sofrer mais, vai sofrer. E não é isso que a gente quer aqui, que a senhora seja feliz e supere, viu? Pode deixar, viu? Ô, doutor, aqui um e-mail que chegou. Olá, Frei Rinaldo, meu nome é João Cipriano, moro em Sergipe. Obrigado, João Cipriano, Deus te abençoe. É o Brasil inteiro participando, doutor, hein? E gostaria de saber do doutor o seguinte, a mãe de minha esposa, da sogra dele, né? Sofreu um infarto fulminante e faleceu nos braços da minha esposa. Isso aconteceu aproximadamente há uns 2 anos. Depois desse acontecimento, ela não consegue ir a um velório e nem a um sepultamento, dizendo ela que não se sente bem, pois começa a passar mal. Isso seria um trauma? Pergunta o nosso amigo João Cipriano de Aguiar, lá de Sergipe, que está acompanhando o programa. Deus abençoe, viu? Vamos assim entender e pode ficar tranquilo que a gente vai rezar por vocês, viu? Deus abençoe. Esse é o típico exemplo de um transtorno pós-traumático. Transtorno pós-traumático. Né? Que está lá no CID, como a psiquiatra diz. Então, é uma situação muito dolorosa que ela passou, muito difícil, e é verdade, porque a situação existiu de fato,
Então, tem toda uma característica de realidade. Então, de fato, assim, em situações assim, ela tem que ir para um psiquiatra, tem que passar por processo psicoterápico e, eventualmente, outros tipos de ajuda, como, por exemplo, do padre, né? Exato, né? Esse reforço espiritual, na verdade, assim, colocar, sair um pouco desse universo e colocar, não sair no sentido, né? Mas assim, colocar valores espirituais também como uma terapia, como um remédio, né? Um remédio para superar, né, doutor? Né? Perfeito. Ô, doutor, a Maria de Fátima Alves Torossi, de Paulínia, São Paulo, ela faz uma pergunta interessante aqui. Obrigado, Maria de Fátima, Deus te abençoe. Doutor, por que temos tanto medo de baratas? Boa pergunta, né? Tá aí. Que nojenta. E geralmente as mulheres, né? Eu acho interessante, e quando elas têm medo de barata, o que elas fazem? Elas chamam um homem para bater, né? Para matar. Eu não saberia dizer necessariamente isso daí, não existe uma causa específica, né? Poderia citar a questão do folclore, né? Que se fala, folclore é crenças, né? No sentido de que o homem é aquele que vai resolver o problema feminino, né? Hoje em dia nem sempre, né? Porque as mulheres são muito mais capazes, né? Graças a Deus, né? Tá vendo? Olha o elogio aqui, né? Mas mostra a fragilidade feminina. No caso, pode acontecer também em relação ao homem, né? A gente percebe, só se completando assim, se uma mulher tem uma dor de cabeça, um problema, uma dor no corpo, assim, ela está trabalhando e fazendo aquela dor. Se o homem tem um cortezinho num dedinho, ele já entra em pânico, né, doutor? Claro, assim, já sem dúvida, não sabe né? nem como... Claro, ainda ele vai pedir uma canjinha, né? Ficar todo sem gosto do dói, viu? Doutora Dalva Dutra, de Maracani, na Bahia. Obrigado, Ana Dalva. Deus te abençoe. Dá tempo ainda? Dá tempo. Ela tem medo de relâmpagos e trovões. Acho que se define como medo, porque nunca presenciou ou sofreu algum por conta disso. Como posso distinguir o medo, fobia e o trauma? Ou seja, nesse caso ela tem fobia, né? Ela criou dentro dela uma porque imagem ela nunca negativista. presenciou, né? E é fobia praticamente que ela tem, mas ela não passou pelo processo, né? Ela interiorizou e definiu, eu tenho medo. Pronto. Doutora, aqui a Josefa Ferreira Rodrigues, de Lavras, da Mangabeira, lá no Ceará. Obrigado, dona Josefa. Tenho muito medo de tudo. Parece que sempre que vai acontecer algo ruim. Só melhora quando tomo calmante. Quando paro com a medicação, volta tudo novamente. O que devo fazer? Ou seja, tem esse complexo. Tudo produz medo, doutor. E daí? Só tem que tomar remédio. Vai ficar dependendo do remédio pro resto da vida? É a Josefa. Eu acho que ela já colocou, que ela de alguma forma colocou o calmante como salvador do medo dela. Como dissociar isso? Eu acho que ela teria que procurar alguém e conversar com mais detalhe. Eu não saberia responder. Porque não pode ficar na dependência não é adequado, algo externo, não né? é adequado. Tem que ser algo interno, né? Interno. O que levou a essa dependência e por que ela continua usando, né? A Maria Batista dos Santos e Simão Dias, lá em Sergipe, obrigado. É o Brasil participando, é por isso que eu gosto do vídeo de saúde aqui. Sua irmã Josefa tem medo de tudo, até ficar sozinha, acha que pode acontecer todas as coisas ruins na vida dela. De sua filha, gostaria de saber por que as pessoas têm esse tipo de comportamento. Deixa eu ver se não é a mesma, não. É parecido a situação, né? Tem medo de ficar sozinha. A solidão também produz medo, doutor? Ah, sim. A solidão é uma das coisas que é vista como muito ruim, né? Você não se sentir querido, não se sentir valorizado, não tem com que dividir as suas angústias, os seus prazeres, isso tudo acaba provocando uma sensação de vazio, um medo, uma dificuldade de lidar consigo mesmo. E a gente não está caminhando nesse sentido para essa realidade, doutor? Ou seja, hoje a gente tem as redes sociais, os meios de comunicação estão à disposição de todo mundo, mas parece que as pessoas estão cada vez mais se isolando, doutor. Dá mais prazer de conversar no telefone, no WhatsApp, no isso, aquilo, do que interagir com as pessoas, doutor. Infelizmente está ocorrendo isso, né? As pessoas estão se tornando mais egocêntricas. Primeiro você pode ver no próprio Face, a pessoa coloca as coisas que estão ocorrendo com ela, mas dificilmente ela curte ou dá um comentário a respeito de alguém que coloca. Olha que interessante, olha uma dica, viu? Para você saber se você está mais... Então, esse egocentrismo, não sei se seria cultural, se decorresse todo esse processo que nós estamos vivendo, mas primeiro eu, segundo eu, depois vocês. Olha só.
Isso, nós temos observado muito isso aparecer na Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos chamar um intervalo, na sequência temos muito mais informações para você aqui no nosso Vídeo Saúde, que é seu. E por ser seu, claro, volta só para você.